Fala pessoal, bom dia. Vamos começar nossa aula aqui hoje. Nós vamos falar sobre dois tópicos muito importantes hoje, que é o Simple Past, que é o passado simples, e o Past Continuous, que é o passado contínuo, a ideia de gerúndio, igual que a gente usa no português, só que falando sobre o passado, tá? Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Primeiro nós vamos aqui, cadê o Simple Past? O Simple Past a gente já trabalhou, tá? Como vocês podem ver aqui, nós vamos usar aqui a base do verbo falar, conversar, que é o verbo to talk. Então, isso aqui a gente já viu, pessoal, tá? Nós vamos falar frases aqui no passado. Então, no modo afirmativo, ó, I talked, eu falei, né? Percebam que por esse verbo ser regular, ele sempre termina com ed, tá? Não são todos os verbos que vão terminar com ed, a gente até falou disso. Os verbos regulares terminam com ed, os irregulares eles mudam suas formas, tá? Então aqui tem I talked, you talked, você falou, he talked, ele falou, she talked, ela falou, it talked, ele ou ela falou. Se lembrando que esse ele aqui é o neutro, tá? You talked, vocês falaram, né? Lembra que o you pode ser singular ou plural. We talked, nós falamos. They talked, eles ou elas falaram. Tá? Na nossa negativa, percebam que é muito simples, é muito parecido com a nossa afirmativa. Basta colocarmos o didn't, né, que é o nosso auxiliar, né, porque o did é nosso auxiliar do passado, então didn't é a mesma coisa que did not. Então, ó, eu falei, I talked. Eu não falei, I didn't talk. Então, basta colocar o didn't e a nossa frase fica no passado, né, na forma negativa. Muita atenção que percebam que aqui o meu verbo fica na forma normal, original. Eu não tenho o ed igual da afirmativa. Ah, professor, poxa, por que aqui não tem o ed? Porque aqui é negativa. Aqui o que vai indicar que é passado é o nosso did, com o not, que indica que é o passado, né, com a negativa, lógico. Tá? Então, na negativa, por já usarmos o didn't, o nosso verbo fica na forma original. Tá? Então, mas é a mesma coisa, percebam que é a mesma ideia. Só colocamos o didn't e o verbo fica na forma normal. I didn't talk, eu não falei. You didn't talk, você não falou. Ele não falou, ela não falou. Ele ou ela não falou, vocês não falaram, nós não falamos, eles ou elas não falaram. Ok? Beleza? Então vamos lá. Na nossa forma interrogativa. Galera, mesma ideia, parecido com a afirmativa, parecido com a negativa. A única diferença é que aqui nós vamos usar o nosso did na frente. Assim como no presente nós usamos o do. Lembra? Se eu quiser falar assim, ó, você gosta, presente. Como é que a gente fala como a gente fala no inglês? Do you like? Né? Então, porque a minha frase é no presente, o nosso do é o nosso auxiliar do presente. Como aqui o nosso auxiliar é do passado, que nossas frases são sobre o passado, a gente troca o do pelo did, que é a forma, o did é a forma do do no passado. Então, só colocar o did na frente, é que ele só é auxiliar da minha pergunta. Então, did I talk? Eu falei, tá? Então, é só colocar o did na frente, tá? Então, não tem mistério. Sempre na interrogativa, did na frente e depois o resto normal. Eu falei, você falou, ele falou, ela falou, ele ou ela falou, vocês falaram, nós falamos, eles ou elas falaram, ok? Então essa é a nossa estrutura do Simple Past. Beleza, pessoal? Tá, então vamos lá. Deixa eu encerrar aqui esse compartilhamento de tela. Nós vamos ver agora sobre o Past Continuous. Cadê o nosso Past Continuous? Deixa eu botar aqui. Aqui do lado aqui. Pronto, deixa eu ver se vocês estão vendo certinho. Só um segundo. Cadê? Aqui, beleza. Aqui é o Past Continuous. Galera, o que é o Past Continuous? Muito simples. São ações que aconteceram no passado, tiveram um período de duração e terminaram no passado, tá? Mesma coisa que no português eu falo assim, ó. Ah, eu estava jogando, ela estava almoçando, ele estava brincando, nós estávamos estudando, tá vendo? Tudo esses ando, indo, só que no passado, galera, tá? Ou seja, quando eu falo assim, ó, ela estava brincando, o que quer dizer? Ela estava, passado. Ela começou a brincar em algum período do passado, brincou por um tempo e terminou. No nosso presente, isso não é mais realidade. Ela não está mais brincando, ela estava.
ok? Ela brincou por um período de tempo e terminou. Então, dá uma ação, dá uma ideia de ação que teve um progresso e terminou. Começou, teve uma duração e terminou. Lembrando que no passado, tá? Então, essa estrutura, galera, é a mesma do português. Ó, se eu falar assim, ó, eu estava, eu vou usar o eu, que é o I, a gente já sabe aqui, ó, I. Aí no passado a gente vai ter sempre o que? O passado do verbo to be. No presente, a gente, do be, no presente, o verbo to be, a gente tem am, is ou are, correto? No passado é mais simples, porque sempre vai ser usado o que? Was ou were. Aqui é o nosso were aqui. Tá? Sempre só tem esses dois. Tá? Então, eu vou explicar vocês quando usaram o outro, mas é muito simples. Primeiro, vamos comprar um raciocínio. Na afirmativa, como nós falamos, ó, eu estava brincando ou jogando. I was playing. Eu tenho meu verbo brincar, jogar, e adiciono o nosso ing, tá? Que no inglês usa-se o ing, no português é a mesma coisa que o nosso indo, endo, todo esse NDO, NDA, tudo isso no inglês é o ing, tá? Então, ó, eu estava brincando. I was playing. É a mesma estrutura do português. Tudo que eu tenho no português eu tenho aqui no inglês, tá? Exatamente igual. Aí nós temos agora you were playing. Você estava brincando. Perceba que aqui agora eu vou usar o were. Então, se você me perguntar, poxa, professor, e quando que eu vou usar o was e quando que eu vou usar o were? Muito simples. Ó, aqui nós temos os pronomes, né? I, you, he, she, it, we, you and they. Então, vamos lá. Todos os pronomes, anotem isso. Todos os pronomes que no presente, ou não só no presente, todos os pronomes que são singulares, eu vou usar o was. E todos os pronomes que são plural, eu vou usar o were. Por exemplo, I. I é eu. É singular ou plural? Singular, por isso que eu uso o was. Tá? He, ele, é singular ou plural? Singular, por isso que eu vou usar o was. Né? É a mesma coisa por exemplo, no português a gente vai falar assim, eles estavam. Não, eu vou falar que ele estava. Ela estavam, eram. Não, vou falar ela estava, ela era. Eu era um, eu estava um. Não, eu vou usar o quê? Eu era, eu estava. Então, todos os pronomes que são singulares, eu vou usar o was. E todos que são plural, eu vou usar o were. Tá? Então, se vocês lembrarem disso, é muito simples de gravar. Tá? Então, vamos lá. Ó, percebam que aqui sempre a minha estrutura, só muda o pronome e muda o verbo to be na sua forma no passado. You were playing, você estava jogando, brincando. He was playing, ele estava brincando ou ele estava jogando. She was playing, ela estava brincando ou ela estava jogando. Aqui é o nosso neutro, né? Ele ou ela estava brincando ou jogando. Agora vem nossos pronomes de plural aqui, ó. We were playing, nós estávamos brincando, nós estávamos jogando. Vocês estavam brincando, vocês estavam jogando. Eles ou elas estavam brincando, estavam jogando. Beleza? Então aqui são as nossas frases no modo afirmativo. Na negativa, galera, é sempre aquela mesma ideia. Tudo que no inglês for negativo vai adicionar o not. Então percebam que aqui, ó, é a mesma frase da afirmativa, é só adicionar o not depois do was. Ou pode usar essa forma contracta, forma abreviada aqui, wasn't, que se chama wasn't. Ou pode botar se quiser was not, não tem problema. Aqui, ó, I wasn't playing. Percebam que eu só adicionei o not. Não tem mistério, é a mesma coisa da afirmativa. Ó, you weren't playing. Mesma coisa, eu adicionei o not. E assim para todos os demais, ó. We weren't playing. Eu só adicionei o not, tá? Então tá um do ladinho do outro aí, muito fácil, galera. Na interrogativa, pessoal, interrogativa também tão simples quanto as demais. Lembrem da afirmativa, tá? Ó, I was playing. É só eu inverter o was com o I. O was vai para frente e o nosso pronome I fica em segundo aqui, ó. Was I playing? Eu estava jogando? Eu estava brincando? Eu só inverti. Então é só inverter o pronome com o verbo to be e botar, lógico, o nosso ponto de interrogação, que você cria a frase interrogativa. Tão simples quanto as demais. Ó, se eu falar assim, ó, you were playing, você estava, ou vocês estavam brincando, jogando. Se eu quiser perguntar, vocês estavam brincando, vocês estavam jogando? Were you playing? Inverti o pronome com o verbo to be. Só isso, não tem mistério. Beleza? Pessoal, então esse é o nosso past continuous, tá? E também falamos sobre o nosso simple past, ok? Deixa eu abrir aqui agora os nossos exercícios do livro, tá?
Só um segundo aqui, antes do livro. Peraí. Vou fechar esse compartilhamento de tela. Vou compartilhar a tela do exercício aqui do livro, a gente vê. Tá, então olha só. No livro vocês vão fazer essa página aqui, 87. Aí tem, ó, Past Continuous and Simple Past, tá? Aí tem a número 1 falando o seguinte, ó, leia o diálogo de uma mensagem e responda as perguntas a seguir. Tá? Então vocês vão ler aqui e responder as perguntas que tem a seguir. Na letra A tá assim, observe a frase abaixo e marque o que acontece. Tá? Então vocês vão ler e vão marcar o que acontece. Ó. I was watching a movie with my family. Tá? Isso aqui está no texto. Está no texto aqui. Ó. A mesma frase. I was watching a movie with my family. Aí vinha something that happened to Cindy in the past. Ou something that Cindy was doing during some time in the past. Tá? Então vamos lá. De novo, vou até traduzir com vocês. Essa aqui eu vou traduzir. Eu estava assistindo um filme com minha família. O que essa frase significa? Algo que aconteceu no passado, ou que aconteceu com a Cindy no passado, ou algo que a Cindy estava fazendo durante algum tempo no passado. Muito simples, né? Então, aqui for correto, vocês vão marcar aí. Letra B. Quando esse tipo de estrutura é normalmente usado? Tá? A estrutura dessa frase que a gente leu. I was watching a movie with my family. Eu estava assistindo um filme com minha família. Quando esse tipo de estrutura é normalmente usado? Primeiro, para descrever uma ação no futuro. Para descrever uma ação que estava em progresso no passado. Muito simples, né? Então, aqui for correta aí, vocês vão marcar, tá? A letra B. A letra B, muita atenção, isso aqui vocês vão fazer sozinho, ó. Complete as frases abaixo usando o past continuous, né? Ou o simple past. A forma do simple past, os verbos em parênteses aí, tá? Então, presta atenção, ele já tá dando verbo aqui, ó. Ele já tá dando verbo, ó. Na letra A é o verbo print, e aqui como tem outra lacuna, ele está dando o verbo unplug, tá? Na letra B tem o verbo check, tá? Para as duas, aqui, o verbo call primeiro e do lado tem o verbo check. Então ele já está dando os verbos aí que vão ser usados. É só encaixar na estrutura ou simple past ou past continuous, tá? Beleza? Vamos para a próxima página aqui. Espera aí. Beleza, deixa eu ver se vocês estão vendo a página certinha. Deixa eu fechar para confirmar. Deixa eu abrir de novo. Aqui, ó. Vocês vão fazer aqui a continuação número 3, lá na página 88. Assim, observe as fotos abaixo e escreva a frase imaginando que elas foram tiradas poucos dias atrás, alguns dias atrás, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Vamos ver o exemplo da letra A, ó. What was the girl doing? O que a garota estava fazendo? O que ela estava fazendo? Se a gente olhar o livro aí. Ela estava lendo um livro. Isso que a gente botou em inglês. Ó. She was reading a book. Tá? Vou fazer essa letra B aqui com vocês. A letra B, ó, o roxinho aqui. Ó. What was the boy doing? O que o garoto estava fazendo? O que ele está fazendo aí, se a gente for ver? Ele não está dormindo? Mas lembra que a gente vai falar passado. Ele estava dormindo. Muito simples. Como é que é eu? I. Como é que estava? Que a gente vai usar sempre com I. Was. Como é que é o verbo dormir? Sleep mais energia. Então, he was sleeping. Só isso. Ele estava dormindo. He was sleeping. Pronto. Tá? E aí vocês vão fazer as demais aí. As demais letras aí. Então, essas duas páginas, 87 e 88. Beleza, pessoal? Então, essa é a nossa aula. Vou ficando por aqui. Depois eu vou passar a correção para vocês. Qualquer dúvida, é só falar comigo. Tá? Essa matéria de prova, estudem muita atenção. Beleza, pessoal? Então, é isso. Eu vejo vocês na próxima aula, ok? Bye, bye.